Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua vida que está aqui, apesar do ambiente quente. Você veio aqui porque somos família e cada vez mais a gente quer aprofundar essa consciência de família. Em segundo lugar, eu queria, assim, em nome de Jesus, louvar ao Senhor por esse privilégio que a gente está vivendo aqui. Eu vou deixar o pastor Daniel Coelho introduzir nossa conversa aqui, mas antes de introduzir Por que eu vou deixar isso no sentido pedagógico aqui da coisa? Porque eu lembro quando a gente começou a partilhar aquilo que Deus vinha colocando no nosso coração, lá em 2006, 2007, 2008, por aí. Eu lembro que eu levei um grupo de irmãos lá na CEPAL, lembra disso, Marta? Levei um grupo lá de irmãos lá na CEPAL, porque eu falei, é legal o pessoal dar uma olhadinha em outras coisas. O encontro tinha mais de 1.700 pessoas, muita gente falando. E eu lembro que no final veio um grupo chorando. Ei, pastor! Lembra disso? Veio um grupo chorando, falando assim, pastor! Eu falei, quem foi, meu irmão? Eu queria te pedir perdão. Eu falei, por quê, meu irmão? Porque eu achava que o senhor estava maluco. E eu vi que o senhor não está maluco. Então, por que eu vou deixar o Daniel dar a introdução, fazer a introdução? Porque a gente não inventou a roda, nós não descobrimos a pólvora e nem temos algo inusitado. O que vem acontecendo no nosso coração, nossa comunidade, é algo que Deus tem dito às igrejas dele que estão na história. A minha vida foi influenciada muito lá pelo Pacto de Lausanne. Quando eu li aquilo, o Pacto de Lausanne foi um encontro lá na Suíça, em 1974, não é isso? Eu não tinha lá, porque eu nem nascido eu era, mas tive contato com os documentos, com a leitura do pessoal, e aquilo foi influenciando minha percepção, porque foi a partir de uma mesa. E Deus misericordiosamente foi me colocando também com encontros com outras pessoas, de maneira que esses atravessamentos, esses meus afetos foram acontecendo assim. O pastor Daniel Coelho é lá de São Paulo, né, de uma comunidade filiada ao Sal da Terra, e ele vai fazer a introdução do que a gente pretende conversar aqui, tá bom? Amém, gente. Bom dia. Muito bom. Eita, tem um microfone aqui, eu acho que eu estou muito perto aqui, né? Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã quente, né? Mas graças a Deus por esse encontro. Então, eu realmente estou muito feliz. Eu acho que já partilhei ontem e reforcei lá em casa, onde eu estou hospedado, que talvez haja necessidade de alguém de fora vir aqui e dizer que o que vocês estão vivendo é um presente de Deus, assim. Ter uma comunidade que tem avançado nas suas reflexões e essencialmente tem avançado no seu conceito de mesa, de família, eu adorei o nome do ajuntamento de panelas. Eu achei que não não sei a teologia do nome, mas está tudo dentro do que a gente vem sonhando, assim. Então, ter na mesa aqui irmãos que, na teoria, converteram há pouco tempo e que, numa igreja convencional, demoraria uns 10 anos para sentar aqui, e que sentam a partir da sua pessoa e não do seu legado, entre aspas, né? E aí eu quero ler com vocês um texto, a gente vai conversar aqui, acho que a gente pode estender essa mesa, e tenho sido muito, muito impactado com um dos textos simples da Bíblia. Tudo que a gente fala é simples, né? Não tem nada sofisticado. Então vou dizer amém aí, para que o pastor diz, ninguém está inventando nada, ninguém aqui tem a crise do inédito, não.
Acho que é o contrário, a gente está dizendo assim, as mesmas coisas que muitos irmãos e irmãs já disseram há muitos anos e vem sendo dito desde o dia de Jesus, né? Ou antes até, pela espiritualidade judaica. Eu quero ler com vocês, acho que é assim que vocês fazem aqui, né? Um começa falando e os outros. João, já que a gente foi de João ontem, vamos de João de novo aqui, capítulo 21. Se você puder abrir sua Bíblia, vou ficar bem feliz de você acompanhar com a gente. O João 21, eu quero ler o versículo 15. E aí a gente vai refletindo, porque você já conhece esse texto, então não preciso ler ele inteiro. Mas eu quero ler, pode deixar aqui, irmão. Fica com dó de você segurando aqui. Eu quero ler só o versículo 15. Então abre aí, João, capítulo 21, versículo 15. Na minha versão diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Amém. Então, perdão, né? Alimente meus cordeiros, disse Jesus. Irmãos, aqui, vocês sabem onde nós estamos, né? Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado, você sabe que Jesus apareceu diversas vezes aos discípulos depois da ressurreição, né? Você lembra disso? E apareceu aos discípulos do caminho de Emaús, apareceu aos discípulos na casa, apareceu às mulheres lá ainda no templo, e alguns dizem serem 8 vezes as vezes que Jesus aparece na Bíblia, mas isso é tanto quanto não dá para especificar, porque às vezes pode ser o mesmo relato, então em Lucas, em João. Então o que nós sabemos é que Jesus apareceu aos discípulos ressurreto e que teve encontro com eles, e que se você tiver tempo para meditar nesses encontros de Jesus, você vai reparar que a maioria desses encontros pós-ressurreição se deu em volta da mesa. Eu sei que eu estou correndo o risco de chover no molhado aqui, vocês estão ensinando isso assim há alguns anos, mas estamos aqui para concordar e dizer amém. Esse texto que nós lemos é um texto que me parece que Jesus ficou 40 dias ressurreto. Aqui me parece que Jesus tinha talvez se ausentado, e lá no comecinho do texto você vai perceber aí do capítulo 21 que Pedro talvez tenha desistido. Ele diz assim: eu vou pescar, ou seja, ele vai voltar à sua velha atividade, e não a sua velha atividade, a sua velha condição mental, a sua velha condição da sua cosmovisão, a sua velha atitude. E aí ele vai, quem já leu Lucas 5, que é a primeira grande pesca, e lê João 21, que é a última, vai encontrar assim muitas semelhanças. É muito incrível que Jesus vai conversar com Pedro exatamente no mesmo cenário que ele encontrou com Pedro no primeiro dia. Presta atenção. Quando Jesus encontra com Pedro, eles estão pescando lá, o Pedro, João e outros discípulos. Eles não pescam nada. Jesus lá da praia diz para eles: joga do outro lado. Eles jogam, pegam uma grande quantidade de peixe. O texto ainda vai dizer, porque para não ser história de pescador, o texto ainda fala 153 grandes peixes. Aqui o negócio já é grande mesmo. E aí as redes quase se romperam, mas não romperam. Tem todos esses detalhes do texto, você já deve ter ouvido isso em algum momento. E aí Pedro vai ter esse novo encontro com Jesus, e a partir desse encontro vem aquelas perguntas de Jesus do "tu me amas?", da qual possivelmente você tenha escutado dezenas ou centenas de pregações, e já tenha escutado até a ideia de que Jesus pergunta no verbo amor ágape, e o Pedro responde no verbo filéu, no verbo eros, e tem toda essa filosofia, até porque João
trabalha esses aspectos teológicos. Eu não sou filósofo, então para mim eu vou pegando assim do texto as coisas que são mais óbvias, vamos dizer, e que por algum motivo não têm sido lidas. Presta atenção no nome de Jesus, no único versículo que lemos. Ele é rico de informação. A gente começa lendo que depois de ter ceado, presta atenção no nome de Jesus, Pedro vai, pesca, grande quantidade de peixe. Quando ele chega na praia, Jesus já preparou a refeição, você lembra disso, tem um churrasco feito ali, peixe na brasa, tudo certo. Jesus ainda fala, traz mais peixe, traz os peixes de vocês. E aí Jesus quer conversar com Pedro. Pedro possivelmente tenha abandonado de novo, porque você vai lembrar que quando Jesus morreu, Pedro também fugiu, Pedro também negou, e Pedro disse que não negaria. E Pedro não só disse que não negaria, como ele disse que todos os outros poderiam negar, menos ele. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro, você vai me negar? Ele diz assim, ainda que todos te neguem, eu não negarei. E esse Pedro que negou, fugiu. E fugiu, obviamente, de medo. E fica numa casa trancada. Quando ele está na casa trancada, um pouco antes disso aqui, talvez 40, 30 dias antes disso, lá no dia da ressurreição, Pedro fica sabendo que Jesus havia ressurreto. Você lembra desse texto? Ele e João correm ao túmulo, lembra? Para encontrar com Jesus. Quando eles chegam lá, Jesus já não está mais lá. Na cronologia, Jesus está lá no caminho de Emaús, conversando com aqueles outros discípulos. Pedro volta para casa. Quando Pedro volta para casa, com os outros discípulos, o texto bíblico diz que eles estão com medo dos judeus. Aí Jesus aparece no meio deles. Literalmente, Jesus se transporta e aparece no meio deles. Qual é a primeira pergunta que Jesus faz para eles? A primeira coisa que Jesus fala é, paz seja convosco. E a primeira pergunta que Jesus faz é, vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles vão partilhar de um ambiente onde nós estamos partilhando aqui. Partilhamos aqui de uma mesa. E então, a partir da mesa, é que Jesus vai dizer tudo que ele tem para dizer. E aí, depois de alguns dias, o Pedro surta. Porque o Pedro, assim, ele é muito impulsivo. Deve ser meio parecido com você, assim. Ele é bem impulsivo, né? E ele dá um surto lá, ele fala assim, não, desisto disso aqui. Eu vou pescar, não sei mais vocês não, mas isso aqui, eu vou voltar para a minha atividade. E aí, presta atenção, aí Jesus chega lá, vai conversar com ele, mas antes, presta atenção no nome de Jesus, antes de perguntar para Pedro, tu me amas? O que Jesus fez com ele? Sentou com ele à mesa. E aí o João nos dá esse presente do início do versículo 15. Depois de ter comido com ele, perguntou, você me ama? O que eu estou tentando dizer? Eu acho que o conflito das nossas perguntas é porque elas estão acontecendo antes da gente comer juntos. E porque a gente comeu pouco junto, e porque a gente conheceu pouco o irmão, a gente faz perguntas na hora errada, do jeito errado. E as perguntas que eram para redenção, que era para redimir o irmão, se tornam perguntas de condenação, porque foram colocadas no espírito errado, da forma errada, e não libertam o irmão. Não liberta o irmão, porque são perguntas de quem não ceou junto. Lá em Minas, eu sou de São Paulo, mas em Minas tem um jargão que se só pode ser considerado amigo de alguém depois de ter comido 1 quilo de sal com ele. Irmão, 1 quilo de sal, para quem cozinha assim, tem uns irmãos meio exagerados de sal, mas 1 quilo de sal na sua casa,
servindo a mesa para 4, 5, 6 ou 10 pessoas, quanto tempo dura? É muito tempo. Agora, comer 1 quilo de sal com uma pessoa só, talvez seja o exercício de uma vida. E aí nesse provérbio mineiro, a gente vai entender que Jesus possivelmente tenha comido 1 quilo de sal. E depois de ter comido 1 quilo de sal, ele perguntou para Pedro: você me ama? Agora, preste atenção com quem Jesus vai conversar. A gente não presta atenção. Presta atenção. Versículo 15. Posso usar só essa versão aí, porque a minha é diferente disso. Essa daí é que todo mundo usa? Vamos aqui. Só para não ser perdão, viu? Vamos lá, na sua versão, para você não falar que eu estou lendo outra Bíblia. Depois de comerem, Jesus perguntou. A quem Jesus perguntou? Lê para mim aí. Jesus perguntou a Simão. Não, tá vendo? Olha lá, a irmã me respondeu: Pedro. Simão Pedro. Presta atenção, no nome de Jesus. Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Presta atenção. Pedro, pronto. Pedro não é o nome de Simão. Pedro é o nome da vocação de Simão. O certo seria a gente chamar Simão pelo nome. Se tem uma coisa que irrita uma mãe, é quando alguém chama o seu filho pelo apelido. Chega lá na sua casa lá e chamava o teu filho por apelido, a mãe chamava no canto e falava assim: que é isso, filho? Você não é teu nome? Então os mais antigos valorizavam. Hoje em dia o pessoal valoriza pouca coisa. O Simão é um nome de batismo. É o nome de batismo. O Pedro é o nome da vocação. Agora presta atenção com quem que Jesus vai conversar. Simão, filho de João. Era como se Jesus dissesse assim: presta atenção, Pedro. Pedro é a sua vocação, é o seu ministério, é o seu título. Mas eu gostaria de conversar com o filho do teu pai. O que eu estou tentando dizer aqui é que a mesa é o lugar onde a gente possa e pode conversar a partir de quem nós somos. A mesa não é o lugar dos personagens. A mesa não é o lugar dos títulos. A mesa não é o lugar das aparências. A mesa é o lugar das identidades. Por ser o lugar de identidade, é com o filho de João que Jesus quer conversar, e não com o apóstolo Pedro. Está dando para entender? Depois de ter comido, Jesus vai então conversar com o filho do João e vai perguntar para o filho do João se o filho do João ama ele, não Pedro. Ele não vai perguntar para o apóstolo, ele vai perguntar para o filho do João, para o pescador. Eu não quero saber se seus personagens amam a Jesus. Não sei se está dando para entender. Eu não quero saber se as pessoas que vocês criaram e que eu criei, e que a psicologia chama isso de persona. Eu não quero saber se as personas que a gente ao longo dos anos criamos amam a Jesus. Eu não quero saber se a pessoa que congrega aos domingos ama Jesus. Eu quero saber se o filho do teu pai ama Jesus. Se a sua identidade primária ama Jesus. Eu não quero saber se o que você faz ama Jesus. Eu quero saber se você ama Jesus. E que se eu tirasse tudo que você faz, você continuaria me amando. É mais ou menos isso que Jesus está perguntando. Então, para não correr o risco, não é com o apóstolo que Jesus conversa. Eu não vou me estender. Mas, se isso fosse feito em outro ambiente, talvez Pedro
teria desviado. Mas como isso foi feito no ambiente da comunhão, é redentivo. É daqui que Pedro levanta. Se você tem Bíblia de papel, fica até bonito, porque na mesma folha você já vê Pedro pregando o primeiro grande sermão da história cristã. Amém. E aí você vai vendo se a mesa e a espiritualidade é libertadora ou não. E aí você vai ver se a espiritualidade é para no fim, para que a gente possa enxergar em Deus quem nós já somos e não quem a gente gostaria de ser. A psicologia fala, eu não sou filósofo nem psicólogo, eu sou metida tudo. A psicologia diz que há 3 personas a respeito de nós. A persona que os outros gostariam que a gente fosse, a persona que a gente gostaria de ser e a pessoa que nós somos. Se a gente não reparar, a maior parte do tempo a gente está sendo o que os outros gostariam que a gente fosse, ou vivendo a angústia de não ser quem a gente gostaria de ser. E Jesus veio nos libertar para que a gente possa ser quem nós somos. E aí eu vou te mostrar o tanto que isso é conflituoso, e depois a gente conversa aqui. Porque se a gente não cuidar, o ambiente religioso cria uma quarta persona, que é o ser religioso que a gente gostaria de ser, e não é. Por isso que o culto é o lugar da maior expressão espiritual que a maioria dos crentes tem, e não o quarto. Então no culto o irmão canta, na casa ele blasfema. No culto ele agradece, na casa ele reclama, ele murmura. No culto ele é gentil, na casa ele é grosso, porque ele cria um aspecto religioso de si, que quase nunca conversa com quem ele é. E é por isso que Jesus pergunta, depois de ter comido, você me ama? Filho do João, você não correu o risco de não ser o ser? Eu lembro que quando o ser que ia apertar, e quem é daqui há mais tempo sabe disso, que quando alguém te chamava pelo nome e juntava o sobrenome, se a mulher te gritar pelo sobrenome, prepara, alguma coisa séria vai ser falada. Aqui Jesus está dizendo, João, Pedro, Simão, filho de João. Eu não converso com personagem. Aí eu vou te mostrar uma coisa, você vai dizer assim, isso é difícil. Isso é muito difícil. Porque os ambientes religiosos vão confundindo a gente. Em vez do ambiente espiritual libertar a gente a partir da comunhão para ser em Deus quem somos, porque presta atenção, se Deus quisesse que eu fosse o ser, pronto, Ele me tinha feito você. Mas se Ele me criou desse jeito, é porque é a partir de mim, de quem eu sou, da minha timidez, dos meus conflitos, dos meus medos, que Ele quer falar. Então beleza, vou te mostrar uma coisa. Abre aí a Bíblia, senão não tem graça. Primeira carta que Pedro escreveu. Vamos lá. Abriu aí? Primeira carta de Pedro. Abriu aí? Tem que abrir, senão não tem graça. Capítulo 1, versículo 1. Lê, por favor, pastor, da sua versão. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto,
na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bítnia. Pronto. Agora lê de novo assim, pastor. Só a primeira frase assim, da primeira carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pronto. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Pedro, apóstolo de Cristo. Amém? Amém. Então abre a segunda carta aí. Uma folha para frente. Leia aí para nós, pastor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ué, vamos lá. Primeira carta. Pedro, apóstolo de Cristo. Segunda carta. Simão, servo. É isso que eu estou falando. Você vai vendo como a história é confusa. E que talvez na primeira carta, com toda a beleza que ela carrega, a gente possa encontrar essa informação de alguém que se apresenta a partir do seu título, que pensa que o seu título vai abrir as portas para ele poder falar o que ele precisa, mas que depois de algum tempo, talvez na velhice, desencanou. Não, eu não sou Pedro, eu sou Simão. Eu sou apóstolo, mas eu me apresento como um servo. Então, é disso que nós estamos falando, de uma oportunidade de que em volta da mesa, ao invés de calharmos uma outra persona para nós, a gente possa, através da comunhão, depois de ter comido, fazer perguntas que possam libertar os nossos irmãos, para que cada um encontre a sua vocação dentro daquele plano da família de Deus. Então, é isso. Eu vejo esse ambiente como um ambiente da libertação, e não é por outro motivo que o que transiciona a escravidão e a libertação é a mesa. Ou a gente nunca reparou nisso? Qual é o último assunto ou o último ambiente que os irmãos estão lá no Egito? Então a mesa é o último lugar da escravidão e o primeiro lugar da libertação. A mesa é a transição. É dali que a gente sai. Por isso que Jesus não deixa a mesa para o fim. Então não é perguntando tudo que ele queria perguntar para depois comer. Não, para Jesus é da mesa que ele surge. A mesa é o ambiente da onde a nossa vida começa. Por isso que começar comendo aqui faz sentido, que a gente já senta aqui tendo ouvido o irmão, tendo brincado com ele, tendo abraçado ele, e aí essa mesa faz mais sentido, porque a gente começou na comunhão. Enfim, fala isso, senão eu vou monopolizando. Não, tranquilo. E a gente está meditando nessas coisas porque há uma diferença essencial, né, entre os seres humanos e os animais. Os animais, eles vivem a partir das suas competências, das suas capacidades. O ser humano não. O ser humano não foi chamado para viver a partir das suas competências, das suas capacidades. Os seres humanos são chamados por Deus a viver a partir das virtudes divinas. Então, uma coisa são as nossas atividades, que elas podem mudar constantemente. A outra coisa é a nossa vocação, que é imutável, é eterna. E a nossa vocação é relacional. A nossa vocação é familiar. Isso é inegociável. Eu lembro, toda vez que eu vejo, eu lembro dessa pergunta que ele me fez. O meu pai, fugiu os nomes dele. Alejandro, a gente subindo lá, o pico lá da Pedra do Sino,
E a gente subindo lá ao pé do sino, e a gente conversando, ele fazendo pergunta, ele falou: pastor, Deus não tem outro assunto para falar com a gente que não seja família? Não tem não, pastor. Aí eu falei assim: Alejandro, Deus é o pai de família. Tudo que o pai de família vai conversar sobre todos os assuntos, ele sempre vai conversar a partir dessa identidade dele. Ele é um pai de família e toda a conversa dele é sobre família. Então, às vezes, a gente se perde na nossa vocação por conta de nos distrairmos com atividade. E ouvindo ele falar das personas, quantas vezes a gente botou na cabeça assim, né? Irmão é irmão, negócio é negócio. Não é assim? A gente pensa, irmão é irmão, mas negócio é negócio. Aonde isso cabe para quem conheceu Deus como Pai? E a gente fica tentando vestir as máscaras dos ambientes e esquecendo e se perdendo da identidade, desenvolvendo uma coisa quase esquizofrênica. Quase esquizofrênica. Então, a ideia de trazer o Ramiro, o Nathalie, não é para falar sobre as atividades deles. Os dois são empresários, têm uma empresa aqui e tal, mas a ideia maior aqui é falar sobre essa vocação. Sobre essa vocação. Como é, e a pergunta que eu queria fazer os dois aí, e aí vocês falam, como é que essa consciência de vocação familiar tem afetado a maneira como vocês realizam as atividades? Entendeu? Ser engenheiro de ambiental, tocar uma empresa, é uma atividade que a gente poderia chamar de mesa. Mas como é que essas mesas elas podem, entre aspas, variar de ambiente, mas como é que essa consciência daquilo que Deus tem ministrado no coração de vocês tem afetado hoje a vida de vocês nas múltiplas atividades que vocês realizam? Bom dia, Nathalie vai começar aqui, primeiras damas, né, pessoal? Bom dia, irmãos. Tem uma fala muito especial, né, que o pastor já trouxe, que era a minha mentalidade inicial, que era na igreja, eu sou irmã da igreja, e no trabalho é diferente, trabalho é trabalho. E porque, né, a gente vai trazendo as nossas marcas, as nossas bagagens, né, e inicialmente eu enxergava as coisas de forma dividida, né, e a comunhão aqui com vocês, e a transformação de mente, e esse ambiente pedagógico que é a família, né, traz uma mudança, né, um entendimento maior e uma clareza do que Deus fez na minha vida, faz na minha vida, né, no que Ele já fez e o que eu estou entendendo no meu processo, na minha velocidade, né, no meu processo. E hoje eu entendo que a Nathalie, ela tem uma vocação, sou filha de Deus, sou chamada, né, a revelar Cristo na minha vida, independente do lugar, independente da qualificação, independente da atividade que eu esteja desempenhando. Então, estar aqui com vocês em família é aprender todo dia um pouco mais a refletir sobre o que Deus tem para mim, a minha vocação e as virtudes que eu sei que tenho e que muitas vezes não exerço, né, me calo em alguns momentos. E isso me traz a realidade, né, e o entendimento do que eu preciso exercer, de muitas coisas que eu ainda preciso fazer. E lá, na atividade que a gente tem, na mesa da empresa que nós temos, né, antigamente eu era muito mais objetiva.
sendo que Deus trabalha com a gente sem a gente perceber, né? Deus mexe, né, no nosso interior e trabalha com a gente sem a gente dar nome. Às vezes a gente faz algo e só depois de anos que a gente vai entender, ou às vezes a gente não vai entender, a próxima geração vai entender, né? Vai colher os frutos que a gente planta. E eu fui entendendo e descobrindo aqui na comunhão e na busca da palavra o quanto a gente tem se tornado família dentro da empresa, dentro da nossa casa, né? E com os nossos amigos. Então, hoje é claro e é nítido e a gente consegue entender isso, não só eu e Ramiro, mas com as pessoas que trabalham conosco e que se relacionam conosco, que nós somos uma única pessoa, a mesma pessoa. A Nathalie, que está sentada aqui, é a mesma Nathalie, que é a filha da Eliette, que é a filha do Antônio, é a mesma que é a esposa do Ramiro, e é a mesma que é empresária, né? Que também tem lá, que é engenheira. Tem todos esses nomes, né? Tem todas essas atividades, mas é a mesma pessoa, a Nathalie, filha de Deus, buscando a santidade, buscando conhecer mais a Deus e como revelá-lo na minha vida. Então, quando a gente naturalmente trabalha algumas coisas e aprende aqui, às vezes a gente não entende a forma clara. E uma coisa que eu estava compartilhando com o Ramiro essa semana quando a gente senta para dar voz para quem está com a gente entende que Deus está trabalhando muito além do que a gente imagina. Então, dentro da nossa atividade empresarial, quando a gente senta para conversar com a equipe, com a nossa família de lá, e a gente deixa eles à vontade para poder falarem, o que eu me sinto mais agraciada, porque eu sei que isso é graça de Deus e misericórdia dele na minha vida, é que a nossa equipe, ela não vem falar de títulos ou de metas a bater, não vem falar disso, ela fala da relação, ela fala da comunhão, de como é um ambiente diferente, de todos os lugares que eles já passaram, como a gente tem um tratamento diferente ali, e como a gente se expõe, como a gente é transparente, e como eles gostam de estar conosco, né? Como a gente consegue afetar a vida deles. Então, nessa caminhada toda, né, eu fico muito feliz mesmo, porque eu entendo que Deus tem misericórdia todo dia, cada segundo da minha vida. E tudo que eu caminhei até agora para chegar até aqui foi só pela misericórdia, pela graça dele. Não foi pela força do meu braço, pelo meu planejamento. A gente tendencia a ter planejamentos. Eu partilho especialmente isso com vocês. Sou a pessoa das planilhas. Saio planilhando tudo, organizo para depois ficar desorganizada. E aí eu ficava irada antigamente, porque as coisas não saíam dentro do meu entendimento, dentro do meu planejamento, e hoje eu entendo que Deus é que manda. Eu faço a minha programação, eu faço o meu planejamento, mas no final, Deus vai conduzir da forma que tem que ser. E quando temos as entregas tanto no trabalho quanto a entrega da nossa vida ali como pessoa, né, para o nosso irmão, para o nosso parceiro, para o nosso amigo, para o nosso irmão em geral, que todos eles são nossos irmãos, né? Antes de ter essa consciência de família, eu tinha uma cobrança que era, poderia ter feito melhor, deveria ter feito daquela maneira, e eu mesma me julgava, me condenava, não me redimia, eu mesma me condenava. E quando ia buscar e conversar com os meus irmãos, muitas vezes também, num posto, né, de liderança, não de liderança, mas de gestão, às vezes a pergunta é condenada, né? A gente condena, como ele falou, né, como o Daniel falou, a gente acaba condenando na pergunta ou na fala. Então, hoje, eu sou trazida constantemente para essa reflexão. E como isso me transforma, todo dia isso me transforma numa Nathalie melhor, né? Numa filha de Deus que busca melhoria. E eu vejo isso refletir na minha família, né? Refletir aqui, refletir na minha casa, refletir na empresa, refletir nas relações.
Então, eu acho que o essencial é entender que nós somos, né, Simão, né, eu sou Nathalie, filha de Deus, buscando desempenhar e revelar as virtudes que Ele colocou em mim, muitas escondidas que eu estou, né, descobrindo, outras que foram soterradas e eu estou redescobrindo. E o desafio é todo dia meditar nisso e intencionalmente viver isso, porque não é natural, né? Como o pastor estava falando também, nós somos diferenciados dos animais, né? Os animais são instintivos, eles são capacitados, mas nós somos virtuosos, né? Nós temos as virtudes, nós temos a vocação, sendo que não é totalmente natural, é intencional. E isso é uma das coisas que eu tenho aprendido aqui na igreja e levo para a minha vida, para todos os locais que eu vou, vai comigo, essa ideia e esse entendimento de que tem que ser intencional, né? Muitas coisas a gente faz, fala e age, não necessariamente porque a gente quer ou gosta, e sim porque a gente precisa, e porque Deus já ministrou sobre a nossa vida sobre aquilo ali. E aí é intencional, e a gente vai se desenvolvendo. E, né, para encerrar a fala, não me estender também, se deixar eu falo bastante, a gente tem um objetivo, né, dentro da nossa atividade, que é desenvolver pessoas. Então, nós temos uma empresa que desempenha atividades técnicas, mas o nosso objetivo, o propósito da empresa, desde o início, desde quando ela foi idealizada, gerada, era desenvolver pessoas. E a gente tinha o desafio, tem até hoje o desafio de desenvolver pessoas. Sendo que qual é o ponto disso tudo? É o nosso desenvolvimento também. Porque quando a gente serve, a gente se trata muito mais do que a gente acha que está entregando. A gente acha que está entregando, mas Deus está tratando na gente de uma forma grandiosa. Então, todas as vezes que a gente está num trabalho, numa reunião, numa atividade, ou desenvolvendo uma atividade com a equipe, e às vezes o meu lado instintivo tenta aflorar, e vem aquela questão de quero chamar uma atenção, quero, né, ser mais firme ali, enérgica, eu venho meditar nessa palavra sobre eu tenho que revelar, eu estou aqui para revelar as minhas virtudes, né, a vocação que Deus me deu, e eu preciso desenvolver isso em mim. Então, por isso que é intencional, porque não vai, como o pastor fala, não é um passe, e a gente não vai virar a chave, né? É constante, é diário, e é isso, é intencional. Intencional trabalhar e descobrir as nossas vocações e revelar Cristo nas nossas atividades. Então, nosso trabalho de desenvolver pessoas na nossa empresa é desenvolver para além da parte técnica, né? Desenvolver todas as esferas que a gente pode, né, alcançar, que seja possível para a gente. E o que não, hoje eu entendo que Deus trabalha além, Ele vai além. Então, eu não preciso ter o retorno de ninguém, eu não preciso ter um reconhecimento empresarial ou da minha equipe. Eu sei quem eu sou e eu estou trabalhando em mim, ajudando a desenvolver as pessoas, mas trabalhando especialmente em mim. Porque Deus trabalha em mim quando eu estou com meu irmão, servindo meu irmão. Então, hoje, o meu entendimento maior é esse. Então, eu trago isso para a minha família e revelo isso na mesa para os meus irmãos, porque são coisas que são reveladas a mim e são fresquinhas, né? Não são coisas assim, embora muitas pessoas aqui já me conheçam, né? E eu tenho um caminho religioso desde nova, mas não necessariamente o caminho religioso diz que eu estava entendendo, estava realmente convertida, ou firme na palavra. Não é firme na palavra. A espiritualidade. Espiritualmente madura, né? Tendo essa espiritualidade, essa é a palavra. Então, o tempo e a presença não diz nada, se a gente não orar, meditar e se aprofundar. Amém. Antes dele falar ali, acho que tem duas coisas que às vezes a gente confunde muito, que é a ideia do extraordinário para o sobrenatural. Deus não trabalha com extraordinário,
que vai baixar lá um negócio lá no seu ambiente de trabalho e tudo vai acontecer. Não. Deus trabalha no sobrenatural. Ou seja, a vida cristã é naturalmente sobrenatural. Por que ela é sobrenatural? Porque você vai estar nos aspectos da vida, naturalmente. Comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, fazendo tudo isso. Só que o ser humano, no seu estado caído, ele faz isso como quem sobrevive e não como quem comunica virtude. Trabalho para um ser humano caído é sobrevivência. Por isso que a gente chama de trabalho escravo. O que é trabalho escravo? É tudo aquilo que você faz para comer, beber, morar e se vestir. Se você faz qualquer coisa que no final das contas, seja para você comer, seja para você morar, seja para você se vestir, ou seja, você beber, não interessa se você vai morar num condomínio de luxo ou se você vai morar numa casa como é que é o nome daquele? Pau a pique. Se você vai morar numa casa de pau a pique. Se o objetivo último de toda a sua atividade laboral é isso, a tua mente é escrava, a tua mente está reduzida à condição animal, de sobrevivência. Por quê? Porque trabalho para um filho de Deus é meio de comunicar virtudes. Trabalho é um meio de manifestação de identidade. Como nós somos filhos de Deus, conhecemos o Pai das pessoas, tudo que nós fazemos é para encontrar com esses irmãos. E aí eu queria dar um testemunho deles aqui, que eu lembro que nesse processo todo de desenvolver pessoas, o que às vezes acontece? Você trabalha, você vai lá, pega a pessoa e tal, desenvolve a pessoa. Aí você pensa assim, agora essa pessoa está mandando bala na empresa, caramba, nós vamos... Qual é a mentalidade lógica, matemática, financeira? Bom, agora essa pessoa vai dar o quê? Retorno para a gente. Aí o que acaba acontecendo muitas vezes? Aquela pessoa vai embora. E aí fica com a sensação de que você fez o quê? Fracassou. Não. Se o seu trabalho é desenvolver pessoas, você fez tão bem o seu trabalho que ela desenvolveu e fluiu, e foi. Como pai. Quando você trabalha bem a questão paternal, é natural o filho ir. Ele vai. Quando ele volta pelas relações afetivas e tal, pela questão do prazer de estar em família, ver os pais e tal. Mas todo pai e mãe que faz bem o seu trabalho, vai lá para não sei para onde, some Marta. E aí Marta fica expandendo aí e tal, esse processo todo. Então, eu queria, ouvir aí o Ramiro, como é que na sua percepção aí, porque muita coisa já estava plantada neles em termos intuitivos, mas o Evangelho entrou e aí muita coisa tem sido iluminada. E como é que tem sido isso aí no seu coração? Complementando aqui, Nathalie já desenvolveu bastante o assunto, né? Como o pastor fez a pergunta, um privilégio para mim estar aqui, porque eu jamais me imaginei estar aqui, né? Então, a gente, de fato, não sabe nada sobre a gente e também sobre o dia de amanhã. E com base nesse processo, né, eu tenho feito um curso com o irmão do livro O Mundo Precisa de um Pai, e descobrimos que o idealizador do livro está aqui do nosso lado. Um dos idealizadores do livro, né? É um privilégio fazer esse curso. E dentro desse curso, né, grita muitas coisas dentro da gente, como foi muito sempre resolutivo, né? Porque como todo mundo tem mazela, a minha mazela da onde eu me originei, né, da família que eu me originei, é um verdadeiro UFC, é competição o tempo todo. E aí a gente vai para esse mundo reproduzindo exatamente esse fight, né? E aí todo mundo que vem pela frente, de fato, a gente parece um trator.
Se olhar, né, 1,91 m, 120 e poucos quilos de gordura, né, realmente machuca alguém se passar por cima, né? Então, pensando nisso, a gente fala assim, é um trator humano. E aí, com a força metabólica da nossa mente também, aí vem mais uma explosão de força. E aí, nesse curso, o que eu aprendi? O que eu venho aprendendo? O que eu venho conhecendo, melhor dizendo? Eu estou conhecendo coisas que eu me identifiquei como, alguns momentos, órfão de pai vivo. E me enquadro no momento hoje como empresário, né? Onde eu tenho equipes, atendo pessoas de diversas atividades, clientes, com diversos tipos de pensamentos diferentes, carências diferentes, tá? Muitos deles carentes por não conhecer o nosso pai, isso é muito importante dizer. E nesse entendimento, surgiu um dia um estudo que a gente falou sobre valores, né? E eu e Nathalie conversamos sobre valores e chegamos aos valores da nossa organização. E o mais conflituoso para mim foi entender, em curso com o pastor, que os nossos valores de pessoas também deverão ser os mesmos da empresa. Então a gente tem lá como valor responsabilidade, integridade, excelência e compromisso. Se a gente for a fundo disso, é uma entrega de alma para morrer ao final do dia, todos os dias. E quando eu começo, desde 5 horas da manhã, por exemplo, o meu pedreiro Fabiano, é o primeiro que me chama. Ele é o primeiro, quando não é ele, é a Maria Luísa, 5h20, chorando para trocar a fralda. E o Fabiano vem assim, abre para me pegar uma ferramenta, 5h40 da manhã, gente. Abre aqui o portão para me pegar uma ferramenta. Aí, beleza. Aí eu estou falando das relações profissionais e afetivas, né? E eu fico pensando, como eu falei para as pessoas, né, o meu aprendizado que eu tenho aprendido é adotar as pessoas. E quando eu vejo esses profissionais, falando do Fabiano, que a instrução é baixa, e falando de outras pessoas que a gente chega até nível de doutorado em algumas empresas, empresários de vários anos, eles estão na mesma linha, sem conhecer de fato de onde eles nasceram e para onde eles irão. Então esse meio caminho de não entender isso gera eles mazelas, decisões erradas, quebra de relação familiar, porque ele talvez não entenda isso como uma família como a gente tem, de ver qualquer um irmão e entender, o meu irmão precisa de mim, preciso conversar. Ontem, como eu estava falando, a gente tem vários desafios, vários. E como eu fui muito resolutivo, minha vontade, da carne, fala, cara, pega as suas coisas, volta mais não, né, na carne. Porque grita muito, bate na gente, né? Quem tem empresa sabe que a gente fala assim de competição, de evolução, de entrega, de resultado, como eu sempre vivi em cima dessa plataforma. Sair dela de 5 anos para cá, em vista dos 21 que eu já vivia, dá contrassenso, dá contrapeso. E esse contrapeso irrita, gera desgaste, mas eu sempre falo, eu sou filho de um pai que não tem essas carências e eu preciso ter isso como responsabilidade de pai de família. Então, se vocês entrarem hoje na nossa organização, a gente faz 2 convites. Senta aqui nessa mesa e vamos tomar um café, porque são os lugares de relação. Então, a gente sempre busca a relação com a pessoa em função daquilo que ela possa entregar. E muitos deles olham para a gente como uma fonte, não de recursos de conhecer o pai, e sim do recurso financeiro. Eles estão totalmente entregues às necessidades e interesses. Então, o nosso maior movimento e a nossa maior força como hoje, pessoa, ser humano, né, é sentar nessa mesa e falar, meu amigo, independente do que você precisar, eu estou contigo. Só que esse estou contigo, como diz um curso, e como diz o pastor falou aqui ontem, o óbvio precisa ser dito. E isso em vários cursos de alta performance é falado. O óbvio precisa ser dito. Com base nisso, a gente também leva a obviedade à pessoa. Só que, infelizmente, eles não entendem que eles estão afogados em necessidades e interesses e expectativas individuais.
Com base nisso, o maior desafio do Ramiro com o Nathalie é trazer a esses irmãos uma reflexão de quem eles são e o que eles têm de servir, né? Porque a gente fala assim, só serve quem tem para dar. Então eles precisam eles já estão cheios, só estão com umas pedras lá, uma tampa, né? E a gente está empurrando essa tampa dentro deles para acessar esse íntimo e falar, aqui, você sempre foi cheio de uma coisa que você está procurando. Então, quando eu hoje olho para essas pessoas que estão lá comigo, que eu vejo que a gente está junto o tempo todo, essa relação que eu falo hoje, de 5h43 o Fabiano me acordar e outras pessoas me acordarem, não é uma questão de eu querer que eles me acordem, e sim da relação efetiva que aconteceu. Porque uma pessoa que acorda a gente 5h43 da manhã tem que ter intimidade. Não é verdade? Alguém te liga 5h43 da manhã se não tiver intimidade? Né? Ou então uma notícia muito ruim, infelizmente, né, o mundo se movimenta e vai acontecer uma coisa que pode ser uma notícia de nosso interesse. Mas normalmente só acorda a gente de manhã, né? Eu tenho um irmão aqui, pastor, que ele pedala. E ele 5h45 da manhã ele manda uma mensagem no grupo da igreja. Aí eu falo assim, pô, hoje tu acordou tarde, hein? Hoje você acordou tarde. Então essa relação é só quando a gente tem intimidade, né? Então é isso que eu tenho buscado, não só da empresa, da minha vida pessoal, com a Nathalie e com as pessoas que eu me relaciono, e também com os clientes, porque hoje, eu vou falar para vocês, e eu deixo claro isso lá na empresa, quem ganha serviço não é a Biosense. A Biosense entrega qualquer coisa que todas as empresas do mesmo segmento entregam. Mas sabe onde a gente ganha a diferença? Na relação. Quando chega, a gente é uma empresa de consultoria, né? Quando chega o final do ano, a gente manda uma autoavaliação do nosso pessoal e uma autoavaliação dos serviços que a gente prestou para um cliente. E quando ele desce a marreta na gente, glória, eu vou lá marcar uma reunião que eu preciso conversar com aquele irmão. E todos que a gente conversa, pessoal, o ciclo é todo ano. Todo ano aumenta 20% a 25% do cliente, porque a gente trata com eles, na mesa e olhando olho no olho. E toda vez que eles ligam para a gente aparece igual uma magia. Eles fazem assim, a gente aparece na frente deles. Dentro de uma regra, dentro de um planejamento, mas trazendo, meu amigo, você é capaz de fazer isso. Tem uns que, comercialmente falando, a gente tem até, mostra para eles, você pode fazer. Não, mas eu quero fazer com vocês. E isso é gratificante, porque a gente tem se aprimorado o tempo todo e afetado essa pessoa, que é o nosso irmão, nesse entendimento que Cristo é o nosso Pai e nós somos enviados para fazer, né, revelar a nossa vocação e desenvolver virtudes naqueles que estão com a gente e através da gente. Essa a minha fala. Queria acrescentar uma fala aqui que o pastor trouxe, que é sobre a parte do desenvolvimento, né? A gente prepara, e foi um testemunho que eu não passei todo, né? Queria detalhar para eles entenderem, né, o que ficou nas entrelinhas. A gente prepara as pessoas, né, e muitas vezes, né, em primeira mão para o mercado de trabalho e no visível, né? E no invisível Deus trabalha em várias outras questões espirituais e afetivas. E eu passei por um momento, né, especial, a igreja acompanhou, que foi a minha gestação, e a gente estava capacitando muitas pessoas nesse momento, desenvolvendo muitas habilidades técnicas, atividades técnicas. E algumas pessoas, né, estavam muito bem, ou seja, a gente desenvolveu tão bem, falei, agora vai, né, vai dar o retorno, né, agora eu posso descansar e eu vou tirar minha licença maternidade e tal. E aí a pessoa, não, eu tive uma oportunidade, vou sair e tal. E eu conversei. Aí no primeiro momento, irmãos, sem orar e sem vigiar, eu entrei em desespero. E aí conversei com o Ramiro, não podemos perder e tal, e vamos ajustar, e vamos ver o que a gente pode fazer, e planeja daqui, planeja dali, tá. Aí conta a proposta. Aí a pessoa, vou ficar. Aí teve uma segunda, foram 3 propostas. Segunda, aí eu, não, vamos ajustar. Ajustamos, alinhamos a segunda vez. A terceira vez,
E eu ainda estava grávida, não tinha acontecido ainda o nascimento da Maria. Aí eu falei, esse nível ali a gente não consegue alcançar ainda. Então não tem como, vamos, né? Não tem o que fazer, é o desejo da pessoa, a gente preparou e é isso. Só que naquele momento é a carne falando, né? Caramba, eu fiquei tão triste, fiquei decepcionada, porque eu passei muito tempo ali, dediquei muitas horas e tal, e sabe, muitos horários, muitos dias, noites, finais de semana, preparando aquela pessoa, e ela foi embora, e eu fiquei nesse momento que eu mais precisava, né? Ai, coitada de mim, eu fiquei lá. E aí a gente começou a tentar buscar pessoas, só que Deus não permitia que ninguém ficasse. Não era para ninguém estar lá no lugar. E a gente tinha uma dificuldade, né, dele desempenhar o que eu desempenhava tecnicamente e assim vice-versa. E eu não queria, no momento que ele desenvolvesse ali, faltava algumas questões de confiança e relação. E aí Deus fez isso para que a gente fortalecesse a nossa relação e a minha confiança nas atividades que ele fazia. Deixa eu completar. Com licença. Irmãos, vocês estão entendendo que ela não confiava em mim no trabalho? Vocês entenderam isso? Quem entendeu diz amém aí, né? Vocês entenderam, né? Ela vai continuar aqui. Tecnicamente, meu crivo é muito grande, entendeu? E ele é um trator mesmo, vai passando assim. E eu tenho que sair planeando tudo que ele vai deixando. Então, esse é um trabalho de equipe, da família. E aí eu tive que sair de campo e ele tentar fazer os dois trabalhos. E isso foi para crescimento e desenvolvimento da gente, mesmo que no momento a gente não entendesse. Mas o ponto é que, no segundo momento, aí o pastor trouxe a gente para uma conversa, eu não lembro mais o nome da pessoa que se reuniu com a gente. Cláudio Carvalho. Né? E ele teve uma palavra muito forte que me marcou. E toda vez que eu passo por esses momentos na empresa, que não foi a primeira vez, né, nem será a única, eu lembro, nós somos fonte. Então, nós estamos aqui para jorrar. Então, independente do que o outro vai lhe trazer ou não trazer, ele está aqui, você está para ser fonte, e ele vai beber. Muitos vão beber, vão se saciar, outros vão beber, vão cuspir. Mas você é fonte, é isso, você é fonte. E eu lembro disso toda vez que passo por algum processo no qual eu acho que deveria ter algum retorno, alguma resposta. Nós somos fonte e estamos aqui para jorrar, e ponto. Vamos jorrar Cristo. Então, tiveram outros momentos, né? E aí Maria nasceu, tudo aconteceu, Deus trabalhou intensamente na nossa família. E tudo aconteceu, e hoje em dia esse episódio se repete. A gente desenvolve a pessoa, e quando chega na parte técnica que ela se sente bem, né, e plena para poder voar, ela voa. E hoje, entendendo que eu sou fonte, eu bato palma e festejo, e quando ela vai voar, a gente, né, faz festa para a celebração dela. E a gente volta para onde? Volta. Não é para o zero, a gente volta para o zero de alguém, né? A gente volta para... Vem outra pessoa. E é assim, Deus conduz. Tipo, é exatamente isso. Se hoje a gente está aqui, e se hoje a empresa é o que é, o Nathalie é o que é, a Ramira é o que é, o CNPJ, o CPF é o que é porque Deus conduziu e permitiu que até agora, hoje, nesse momento, a gente está vivendo isso na graça dele, na misericórdia dele. E é claro que fica nítido que realmente é desenvolver. As pessoas vêm, desenvolvem com a gente e voam para outros lugares. Vão para outros lugares. E nesse mesmo ritmo vêm outras pessoas, e é cíclico. E quem não está em Cristo pensa que a gente está chovendo no molhado. Pensa que a gente está começando do zero o tempo todo. Ai, de novo, vou ter que sentar e explicar tudo de novo. E a gente acha que é cansativo. É cansativo porque a gente tem condições humanas, né? Somos a carne, o nosso corpo, né? Nosso espírito está dentro de um corpo que a gente tem que cuidar. E isso cansa, mas Deus renova as nossas forças.
Então, esse testemunho que o pastor começou a falar, eu gostaria de trazer que, no início, antes da mentalidade, né, transformada, constantemente transformada, o entendimento é que eu estava perdido e desorientado. E hoje não, eu entendo, sou fonte, nós somos fonte, e vamos estar jorrando para as pessoas e ajudando elas. Então, é isso, que a gente esteja aqui para saciar a sede das pessoas, né? Que a gente seja a fonte. E complementando o que a Natália falou, né, quando a gente teve esses balanços, que realmente balançou bastante a empresa pela nossa mentalidade escrava da necessidade de interesse, né, também em constante mudança, a gente começou a se afetar, né, teve bastante afeto. Alguns momentos calorosos na empresa por questões técnicas, os colaboradores, os nossos parceiros, acho que a gente estava brigando, mas isso tudo é tecnicamente, discordância de ponto de vista técnico, sério, muito forte, porque ela vem com a Nathalie, né, vocês não conhecem, a Nathalie, ela tem a capacidade de, grávida, tá, de 8 meses depois desse fundamento, desse episódio que a gente passou, que depois tivemos o evento Cláudio Carvalho, a Nathalie sentou no computador 6 horas da manhã com 8 meses de gravidez de Maria e levantou no outro dia 7 horas da manhã, da mesma cadeira, resolvendo um problema de cliente. Então, também é um tratorzinho, né? Então, esse tratorzinho, e agora eu já furei os pneus desse tratorzinho, porque furar o pneu no sentido carinhoso ou sentido. A gente não trabalha, graças a Deus, mais sexta-feira depois de 6 horas e só voltamos na segunda-feira. A gente trabalhava muito, muito. Então, hoje, aquela empresa que vocês veem ali na esquina, ela tem 9 pessoas fixas, total, 17 parceiros e atendem 70 clientes. De várias modalidades, de vários tamanhos, e empresas que vocês veem na televisão, passam por ela todo dia, a Biosense está lá, exercendo. E muito disso, na família, a gente encontrou vários talentos, e esses talentos estão com a gente no projeto de vida da Biosense. Porque, como o pastor diz, né, tem momentos que a gente vai para a vida em situações que parece ter vida, mas é caminho de morte. Então, a gente ora todos os dias para que a Biosense seja uma fonte e um fluxo de vida para a vida das pessoas, para com quem a gente interage, com os parceiros, fornecedores. E a gente todo ano, né, celebra com muita alegria uma festividade também final do ano para comemorar, porque nós somos novos, mas a mentalidade, né, que a gente também aprende aqui todo dia é de príncipe, para poder irrigar todo dia a mente das pessoas que, infelizmente, não conhecem o seu potencial e estão pensando todo dia, acordando com mentalidade de escravo. Então, eu já fui escravo, muito escravo. De vez em quando a cabeça de escravo vem, mas eu oro a Deus todos os dias para que ela seja transformada e que ela seja diluída com constante transformação de tudo que eu venho aprendendo na fonte e com a família PIB do Vale. Eu acho que é isso, sim. A gente fica até constrangido, porque, como falei desde ontem, talvez ainda não esteja tão claro, né, para vocês a profundidade que vocês têm trabalhado aqui e o quanto é libertador libertar alguém. Então, assim, porque, na verdade, a razão da Biosense não é cuidar das questões de engenharia ambiental ou sustentáveis das empresas que eles prestam consultoria, né? Tá claro para nós que a missão dessa empresa é desenvolver os seus colaboradores, e que é a missão da igreja, desenvolver os seus irmãos. Então, assim, como a Biosense, a nossa comunidade se chama DOCA. Então, o que é uma DOCA? É um lugar de passagem. É um lugar onde os navios atracam e faz as suas manutenções, descarrega, carrega e segue. E que é o ministério da igreja. E que é quando um funcionário lá
sai, ele não sai, ele é enviado. É diferente. Ele não perdeu um colaborador, ele enviou um missionário. Então, se a gente prestar conta e prestar atenção do quão trabalhoso é formar outra pessoa a partir do zero, porque na verdade não é zero, é menos 10. Então, reconstruir, vocês que gostam de obra, é muito mais difícil do que construir. Então, por isso que o lema da igreja é a reforma e não é a construção. Então, subentende-se que é mais trabalhoso, porque você pega uma pessoa antes do zero, porque ela chega com uma mentalidade de escravo, de quem trabalha por um benefício e de quem é fiel a partir da fidelidade do outro. E aí você transformar essa pessoa num irmão, filho de Deus, que trabalha por vocação e como consequência disso ganha até um salário, que é muito bom, né? Olha a bênção que é trabalhar, você exerce a sua vocação e até ganha para isso. Então assim, é muito bom, eu falo, é libertador. Então, olhar para esses irmãos que são hoje empresários e para outros irmãos que não são empresários, são funcionários, é a mesma coisa. E quem é militar é a mesma coisa. Ambos estão em seus ambientes de vocação e estão sendo tratados a partir de quem são. E qual é o nosso desafio? São os adolescentes, são as crianças, porque daqui a pouco eles estão escolhendo suas profissões e há uma chance grande deles escolherem as suas vocações a partir do salário que se promete. Quem presta concurso? Presta concurso pela vocação ou pelo salário e benefício? É isso. Agora, há quem preste concurso pela vocação e não tem problema nenhum. Então, daqui a pouco as nossas crianças estão no ambiente de trabalho. Se desde muito cedo eles comerem do pão da família, eles têm mais chance de começarem do zero. E aí não é menos 10, eles já estão zerados para investir o tempo da sua vida a partir da sua vocação. Se no ambiente espiritual a gente já lança sobre eles toda a nossa expectativa, aí a gente está trabalhando contra eles. Contra eles. Há muitos pais que são contra seus filhos, porque nunca nem perguntou o que eles entendem de Deus a respeito da sua vocação. E desde cedo intitulam seus filhos e dizem o que os filhos vão ser. Você sabe disso, sabe o que eu estou falando. Você pega o menino no colo e qual a primeira coisa que você faz? Expectativa. Esse menino, essa menina, não importa se ele tem 3 meses ou 6 anos, esse menino. E aí a gente começa a trabalhar o que a gente gostaria que ele fosse, e ele vai viver a vida inteira tentando ser quem a gente gostaria que ele fosse, ou quem ele gostaria de ser, em vez de desde muito cedo a gente olhar para Deus e dizer: e aí, quem é esse menino? Quem é essa menina? Qual é a função, a vocação, o desígnio, o propósito que o Senhor tem para essa casa, para essa menina, para esse menino? E aí a gente trabalhar como quem trabalha lá no ambiente. Porque quem trabalha no ambiente não trabalha na precaução. Quem trabalha com engenharia ambiental deveria cuidar da precaução, mas não. As coisas estão tão ruins que a gente está trabalhando na limpeza. E é igual às crianças. É igual às crianças. A gente tem que fazer de tudo para depois limpar a mente deles, em vez de, como pais, limpar o caminho para que eles encontrem águas límpidas para navegar. Então, é isso. Se a gente incluí-los na mesa e depois de comer, conversar com eles a partir de quem eles são, corre um risco grande deles trabalharem as suas vocações.
E aí, se vai ganhar 2 ou se vai ganhar 10, isso é secundário. Isso é totalmente secundário. Porque você encontra pessoas que ganham aquilo que você acha que deveria ser bom e elas estão profundamente angustiadas. Então, na teoria, os estados mais organizados do país são também aqueles que têm o maior índice de suicídio, de drogadição. Então, se a felicidade está em ganhar alguma coisa, por que eles não são contentes? Agora, você encontra um Pedro, um Paulo, um João, um Ramiro, que está lá, vocação, servindo gente. E que a hora que a pessoa ficar boa, se der tudo certo, ela vai embora. Aí você pega, começa tudo de novo, aí vai mais 3 anos. Porque ninguém forma ninguém em 3 meses, só o YouTube forma gente em 3 meses. Na vida é vida, demora. Porque quando você começa a vida conversando com a mesa, aí a formação não é uma capacitação, é diferente. Formar e capacitar são coisas diferentes. Formação é lidar com o cara como quem está preocupado com o homem que ele é, com a mulher que ele é, com o filho que ele é, e não só com a entrega que ele tem. Então, se a minha capacitação é para fazê-lo um empregado melhor, beleza. Aí eu escravizo ele, dou tudo que ele precisa para que ele me entregue um retorno que está na medida que eu procuro dele. Agora, se eu estou formando ele para a vida, esquece. 3 anos é o limite, ele vai embora, porque ele vai receber ofertas que a sua empresa nunca vai conseguir pagar para ele. Mas se ele tiver sido bem formado, ele não vai pelo salário, ele vai pela oportunidade. Porque naquela empresa ele encontrou um lugar onde ele vai poder semear aquilo que ele viu aqui. Então, se der tudo certo, ele vai embora, porque ele vai trabalhar numa empresa que ainda não tem uma consciência de mesa, e o serviço dele lá vai ser implantar a formação que ele recebeu. É isso. Eu não vejo outro jeito de ser igreja, outro jeito de ser família, outro jeito de ser príncipe da cidade, como vocês gostam de chamar. E aí, vou voltar no começo. Qual é o rito que transiciona um escravo para um príncipe? Pronto. Está na Bíblia. O pessoal fala que eu forço muito, que eu vejo mesa em tudo. Eu falo, não é isso. É que está na Bíblia. Sentou para comer escravo, levantou para conquistar uma terra como um príncipe. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, a única forma da gente transformar príncipe, transformar um escravo em príncipe, não é capacitando ele, é formando ele, a partir de um ambiente de mesa, que é libertador, que ele senta para comer, e vai ser servido a partir de quem ele é, e vai ser chamado pelo nome, não vai ser chamado pelo cargo. Não é o tesoureiro, não é o secretário, é o Daniel, é o filho do pai dele, é a história dele na mesa. E quando ele for tratado como quem ele é, corre o risco dele sair de lá para cumprir o ministério que Deus já deu para ele. Então, obrigado aí, pastor. Segue Amém. Esse fluxo aí. Amém. Nós vamos abrir para a pergunta. E eu queria, sei que falta um pouquinho, você pode perguntar o que você quiser. Eu queria só, porque assim, todo filho de Deus é empreendedor. Não interessa se ele montou uma empresa ou não. Todo filho de Deus é empreendedor. E uma das áreas que a gente tem desafiado aqui, estimulado, porque a gente tem muita gente na área de educação, é os nossos irmãos, os filhos de Deus, os pastores que estão na área de educação, serem empreendedores. Porque não adianta a gente tentar achar que numa escola bíblica dominical a gente vai consertar aquilo que o mundo está estragando durante uma semana. Só que tem filhos de Deus lá, tem pais dessas crianças lá, que têm recebido o que têm recebido. Então, o que eu queria afirmar para provocar aqui? Todo Deus idealizado não é Deus.
e por isso ele não pode ser amado. Todo filho planejado, ele não é amado. Todo filho que você planeja, ele não é amado. E eu vou abrir para você perguntar o que você quiser. Tá bom? O que você quiser, pode perguntar. Mas eu queria fechar aqui a minha fala nesse momento dizendo: todo filho que você planeja não é fruto de amor. Alguém quer fazer uma pergunta? Isso, faz sim. Só para soprar, vai. Isso. Olha, enquanto ele está liberando lá, por que é legal? Porque às vezes a gente vai aqui falando, irmãos, 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora. Isso é um processo. A gente encarna, a gente vai vivendo, a gente vai fazendo tudo para tentar encarnar isso para testemunhar. E às vezes você fica assim, mas pastor, falou um negócio meio confuso, parece meio teórico, parece não sei o quê, não sei o que lá. Meio filosófico e tal. E não é, irmão. Isso é prática o tempo todo, porque a prática é essa formação da consciência. Então, você está tendo a oportunidade de perguntar. Vamos lá. Só para fomentar a conversa, para dar aquele pontapé inicial. A gente ouviu aí agora a mesa, 2 empresários. Mas quem responde é o Daniel. Beleza. Ótimo. A gente ouviu agora a mesa aí 2 empresários, né, que conversaram com esse espírito de família, com esse espírito de quem está se entendendo como casa em torno da mesa. Eu queria ouvir do pastor Daniel que, por exemplo, a maioria aqui não está na condição de empresário, mas na condição de empreendedor. De empreendedor. A questão é a gente entender isso. Sim, mas não como no sentido de quem está empregando, mas como quem está empreendendo, como sendo comandado. E nessa situação aí, como se portar como quem que a palavra que quer vir é como empregado, ponto. Mas com esse espírito aí de mesa, de casa, como a gente se portar numa empresa, numa casa assim? Bom, eu acho que é tratando o patrão como irmão. Então, indo além do que ele espera de você num aspecto do que você tem para entregar como empregado. É só você não sentar na cadeira do empregado, sentar na cadeira do irmão. Perguntas como: tá tudo bem? O que eu posso fazer por você fora daqui? Posso orar por você? Tem problema se eu chegar mais cedo? O problema é que a gente senta na cadeira do empregado e a gente lida com ele como patrão. Então a gente chega no horário, sai no horário e faz só o que manda. Aí a gente é empregado. Se a gente, sendo empregado de folha, tratá-lo como irmão, as minhas preocupações pela vida dele excedem o serviço. São de família. Então eu olho para ele e penso assim: o senhor não está bem. Eu não estou preocupado porque ele estressou comigo, eu estou preocupado porque ele está estressado. Então não é porque ele gritou comigo, eu estou preocupado porque ele está gritando. E que bom que foi comigo, porque eu estou aqui para servir. Então, se eu, sendo empregado de folha, tratá-lo como um irmão, ou até como um pai, dependendo da ideia, eu crio um ambiente onde em poucos anos ele vai começar a me considerar um irmão. E aí você vai ver um patrão pedir conselho para o empregado. Isso é ilustre. Um patrão chegar no empregado e falar assim: o que você acha? Aí você ganhou um irmão, porque você não sentou na cadeira do empregado, mesmo que juridicamente as suas responsabilidades ali são limitadas, porque você tem um cargo e você está ali para exercer uma função, mas na sua função você exerce a sua vocação.
que é de irmão, que é de filho, que é de quem vê além do que está se vendo, que é de que se preocupa mais, quem é de que chega mais cedo e sai mais tarde, quem é de quem com o tempo ganha confiança e ganha chave. Então, se tudo der certo, você deixa seu patrão chegar mais tarde, porque o seu empregado chegou mais cedo, porque você é um irmão que está preocupado com ele, ganhando o mesmo salário. Isso não é para se promover. Isso não é para se promover, porque senão aí sim você sentou na pior cadeira do empregado, que é quase um prostituto. Promíscuo. Que é quase um prostituto. Agora, se o seu patrão perceber que você faz tudo por ele, porque você ama a Deus e só, a chance de você ser promovido é muito grande. Porque o mercado não está mais em busca de pessoas capazes. O mercado está em busca de pessoas leais. Se um patrão for minimamente inteligente, ele convida para fazer parte da mesa dele o pior empregado que tenha um maior nível de lealdade. Porque com os anos você transforma ele no melhor. E se ele for leal, ele pode morrer. E a chance de você ser o herdeiro daquela empresa é maior do que ser o próprio filho dele de casa. Porque você não sentou na cadeira do empregado. Você é um filho, você é um irmão. Isso é muito bacana que ele está falando. Eu lembrei, quando ele falava aqui, eu lembrei de uma experiência que a gente viveu lá no meu ambiente de trabalho, que é um ambiente de hierarquia, é um ambiente muito hierárquico, e eu lembro que a gente foi vivendo lá, e como a gente é engenheiro, a gente serve no mesmo lugar há muito tempo, muitos anos, você vai vivendo aquele lugar. E se você o seu caráter vai aparecer ou não tem como você se esconder. É um batalhão relativamente pequeno e tal. E à medida que a gente ia caminhando, desenvolvendo e tal, eu lembro que uma vez a gente dando uma aula lá, uma instrução e tal, quando acabou, passou umas semanas e tal, o encarregado foi montar uma que não tinha nada a ver com nada, um oficial lá, e aí ele chegou assim, pô, chega aí. Você acha que assim tá bom, tal. E o cara muito mais antigo que eu. Você acha que assim tá bom, tal. E aí eu falei, eu estranhei porque não é natural esse processo. Mas eu não tinha toda essa consciência que hoje eu faria mais intencionalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo filho de Deus, ele é empreendedor. E a gente confunde poder com autoridade. Todo poder que vai visar o benefício de quem o possui, tira dele a autoridade, porque isso é promiscuidade. Isso é promiscuidade. Se você tem um poder e tira vantagens dele, isso é promíscuo. A promiscuidade não está associada a sexo. A promiscuidade está associada à maneira como você lida com o poder. Deus nos deu autoridade. A autoridade está no Filho. Por que aquela pessoa... Por que a gente às vezes vai ouvir uma pessoa que às vezes não tem nem tanta instrução, mas é extremamente afetiva, extremamente amorosa, extremamente compromissada? Por que ela tem voz na nossa vida? Por causa daquilo que ela representa para nós, por causa de quem ela representa. A mentalidade de poder para fazer alguma coisa é escravidão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Lembra daquela menina lá na casa de Naamã? Uma menina que tinha sido escravizada, longe da sua terra, trabalhando na casa de um dos oficiais generais do império. E ela faz uma diferença enorme. Então, assim, não pense que é pouco ser filho de Deus. Não pense que por você não ter o diploma X, A, B ou C, você não representa uma autoridade naquele lugar. Só não confunda autoridade com poder, porque a autoridade está intimamente relacionada com um compromisso inabalável.
de entregar para aquele lugar as virtudes do nosso Pai. Entende, irmão? Estão entendendo isso? Todo mundo aqui representa virtudes do nosso Pai. E você não foi enviado para o lugar onde você vive, reside, habita, para sobreviver. Para sobreviver. Saia da esfera da sobrevivência e desenvolva no seu coração a consciência de filho de Deus, de quem você representa, de quem você foi chamado para revelar. Entende? A maioria aqui tem mais de 30 anos. Até hoje, faltou o que é necessário? Quantos vendavais vocês já passaram e foi alguma manobra sua que fez você chegar até aqui? Quem aqui pediu para nascer? Nós somos fruto de uma vontade. Nós somos fruto de um desejo eterno. E quem nos chamou e quem nos vinhou, banca tudo. Então não se ocupe de sobreviver. Isso te reduz a uma condição animal, só que você não é animal. Você é um filho de Deus. O ser humano não é um animal racional. O ser humano é um ser criado à imagem, conforme a semelhança do nosso Pai. Tudo que você colocar a sua mão para fazer, lembre-se, a gente fala de planejamento. Não tem nada errado com planejamento. Mas planeje todas as manhãs, ao acordar, Senhor, hoje qual é a virtude que o Senhor quer desenvolver através de mim e em mim? Quais são os valores do teu reino que o Senhor hoje quer comunicar hoje? Senhor, hoje eu vou estar com fulano, cicrano, beltrano. Qual é o valor que nós vamos trabalhar a respeito do Senhor na minha vida, em favor do irmão cicrano, beltrano, que a gente vai encontrar? Amém? Alguém mais quer fazer uma perguntinha? Pode fazer, Martinho, pode fazer, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar, pode ficar tranquilo, sei que você está meio cansado e tal, já está até pronto, está tudo preparado. Já. Eu fiquei assim, tenho pensado bastante sobre a questão, a gente tem aprendido sobre família, a gente tem entendido, mas eu queria que vocês me ajudassem a tirar uma dúvida sobre essa questão. O pastor Daniel leu o texto de 1 Pedro 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus. Aí depois ele chama atenção lá em 2 Pedro, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo. A minha vida inteira, né? Eu fui criada em EBD, tal, né? E aí a gente ouve falar muito de serva. Você é uma serva de Deus. Claro, eu entendo isso. Eu sirvo aqui a mesa. Eu sirvo a mesa. Se eu estou à mesa, eu vou servir. E por que ele fala isso lá? Chama o Pedro de apóstolo, e aqui ele, né, você até citou Simão, é o nome de batismo, achei interessante. Eu até brinco com o pastor que eu sou Marta Maria, sou as duas, né? Não sou só a Marta. E aí eu vejo que ele chama de servo e apóstolo no outro texto. Por que ele destacou? Eu não consegui ainda compreender bem isso. Eu acho que é a condição que ele prefere se ver. Não é o título, porque servo não é título. Servo é condição. Então, o Pedro, podendo e sendo o apóstolo, então os irmãos estiveram lá na Basílica, lá, né? Lá na Catedral de São Pedro, que é a matriz de todo o catolicismo, né? É onde o Papa vai falar, é onde vai transicionar. Então o Pedro é o apóstolo. Beleza. Mas ele prefere se considerar o servo.
Entendi. É melhor para ele entender que ele é servo, mesmo ele sendo apóstolo. Porque ser apóstolo é serviço, não é título. Então, apóstolo se tornou título, mas era serviço. Então, o que era um apóstolo? Era o irmão que ia num lugar onde ninguém queria ir, Sim. falar com alguém que ninguém queria falar, comer a comida que ninguém queria comer. Sim, porque esse esclarecimento? Porque a gente viveu, foi criado no sistema evangélico dizendo que era servo, e às vezes a gente não se via como, na maioria das vezes, eu não me via como filha. Sim. Eu me via apenas como serva. Então eu queria que você, né? Mas se você se vê como filha, qual é o seu principal prazer quando você está com teu pai? É comer a comida que ele fez ou é servir ele? Servir. Então né? pronto. Sim. Justamente. Agora, se você se vê como escravo, na primeira chance que você tiver de comer, você come. Então é isso. Quem se vê como filho se torna servo. Sim. Por isso que Jesus, sendo filho, serviu a todos. Verdade. Essa ordem, se você inverter, é fuga. Agora, se você desenvolver consciência, é entrega. Entendi. Somos filhos que servimos. Somos mães que servimos. Somos pais que servimos. Amém. Entendi. Posso complementar? Porque quando Jesus lá em João, estamos aqui só em João, né? Ele serve lá em João capítulo 13, que é o lava-pés. Vocês vão lembrar comigo, depois que Jesus lavou os pés, qual foi a primeira pergunta que Jesus fez? Vocês entenderam o que eu fiz? Porque há uma inversão de valores. Pode ler lá depois com calma e eu acho que vai abençoar muito a meditação da senhora. Porque Jesus diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque sou. Mas sendo, porém, eu senhor e mestre, vocês me chamam mestre e senhor, mas eu sou senhor e mestre. Então, vocês me consideram mestre, que se der certo vira senhor. Sendo senhor, eu me fiz mestre. Aí vocês entenderam o que eu fiz, para que da mesma forma como eu fiz, façais vós também. Ou seja, vocês já são filhos e por isso se consideram servos. E não é se considerando servo para chegar a ser filho. Não. Quem é servo para ser filho, nunca vai ser filho. Por isso que o filho mais velho, tendo a mentalidade de servo, nunca foi filho. E o filho mais novo, tendo feito tudo de errado que fez, lembrando que era filho, então tá bom. Tá entendendo? É só meditar, sem pressa. Por isso que eu sou meio lógico, meio normal. As pessoas falam assim: nossa, é normal. Eu falei: então você queria o quê? Alguém extraordinário? Esquece. O que manda Marta Maria, que assim, ou é Maria Marta? Marta Maria. Marta Maria. Depende do dia, né? Tem dia que você dá. O que faz a diferença é entender qual é a cadeira que a gente sentou. Que você vai lembrar comigo, agora é Lucas, capítulo 15. Quando o filho mais velho vem do trabalho, sobre o que ele fala? Sobre serviço. Ele fala assim: há tantos anos eu te sirvo e você nunca me deu nada. E sabe o que o pai responde para ele? Tudo que eu tenho é teu, bastava você pegar. Então, quem senta na cadeira de escravo corre o risco de nunca ser liberto como filho. Mas quem senta na cadeira do filho só tem um desejo: cumprir a vontade do pai. Isso é lógico. Isso é extremamente lógico. Lógico. Quando um filho dá certo, porque assim, a carreira de filho é a mais curta da vida, né?
Porque se der certo, com poucos anos você se torna pai. E aí, se der mais certo, você vai se tornar pai do teu pai. Porque a carreira de filho dura 20 anos. A carreira de pai dura 80. Porque aí você começa sendo pai do teu filho e termina sendo pai de quem? Do teu pai. Essa é a lógica da vida. E você é pai dele só porque você entendeu que você era filho. Porque sendo filho, você assumiu para ele a responsabilidade de pai. Então, quando ele não der mais conta de fazer o que ele precisa, é o filho que vai assumir a cadeira e senta lá, cuidando do pai como se fosse filho. É até confuso. Mas é real. E sabe quem cuida do pai? Os filhos. Os servos que pegaram o que tinham do pai, vão embora. Se der certo, manda um dinheirinho. Para desencargo, né? Para desencargo. Mas só os filhos vão ficar até o último dia. Só os filhos. Por isso que Jesus, tendo amado, amou até o fim. Não amou no começo. Amém. Fala. Pode andar? Pode fazer. Bom dia. Então, a minha pergunta é o seguinte. A gente tem ouvido bastante aqui sobre mesa, a gente tem desenvolvido essa consciência, né, de entrega mesmo, de partilha. Mas a minha pergunta seria no seguinte sentido, né? A gente já ouviu, a gente está ouvindo, a gente está amadurecendo, a gente está aprendendo. A minha pergunta é, qual é, assim, o que você entende, o maior desafio nosso, desde o momento que a gente entendeu tudo isso, para todos os ambientes que a gente transita? Seja no nosso emprego, seja no nosso futebol, onde a gente estiver. Qual você acha que é o nosso maior desafio, a partir do momento que eu já entendi tudo isso, para os outros lugares que eu estou? Porque, às vezes, até como a Nathalie colocou ali, muitas vezes quando a gente, sabe, você sente que tem aquela oportunidade de dar um passo, outras pessoas dizem, pô, você é maluco, você não está batendo bem não. Entendeu? Sabe qual você acha que é o nosso maior desafio em partilhar isso, esse entendimento, esse conhecimento, essa maturidade que a gente tem desenvolvendo aqui? É hora que a gente está, todo dia aqui, a gente está ouvindo, domingo após domingo, mas às vezes a gente tem aquele, pô, será que é isso mesmo? Mas qual é o nosso grande desafio em partilhar isso no nosso redor, com quem a gente convive? Pessoal, vocês estão escutando barulho de água? Aproveitem para perguntar à família, que a fonte está jorrando. Eu acho que o maior desafio é entender. Então, assim, depois de 3 anos servindo os discípulos, Jesus perguntou, vocês entenderam? Eu acho que às vezes a gente faz ideia do que está acontecendo. E a gente acha que entendeu. Porque a gente acha que entender é conseguir falar sobre aquilo. Então, se alguém te perguntar, você dá uma aula. Mas na primeira chance, vou te dar um exemplo clássico. Nós só falamos disso. Eu sou um pregador de uma mensagem só. Beleza. Esses dias atrás estava lá. A nossa ceia é parecida com a de vocês. Então, quase uma bagunça. Nós, criança, pá. É pão e vai, aquela coisa. Aí esses dias atrás a igreja estava muito cheia. E aí ficou difícil a distribuição, porque é muito apertado. Nosso salão é muito pequeno, menor do que o de vocês aqui, assim, bem menor. Aí eu fui no desespero de quem quer resolver, eu peguei uma como que fala? Uma travessa de pão, uma bandeja de pão. E eu fui dar para uma irmã lá, que está comigo lá há muitos anos. Na minha cabeça, eu peguei e já dei para ela, tipo assim, né? Sabe o que ela fez? Quando eu estendi a mão assim? Ela pegou o pão. Eu falei, não é para você pegar. Eu preciso servir. Ela ficou sem graça. Mas é isso que eu estou te falando. Se eu perguntar para ela para que é a ceia, ela fala, é para servir. Mas quando eu estendi a bandeja para ela, ela pegou o pão. E faz mais de 6 anos que ela está escutando a mesma mensagem. Então, talvez a gente não entendeu. Por isso que a pergunta de Jesus não é, vocês já sabem reproduzir isso?
pergunta de Jesus é: vocês entenderam o que eu fiz? Olha o complemento lá. Se vocês entenderam, façam o que eu fiz, não falem sobre isso. Porque a primeira instância é querer ensinar. E aí que a gente mata os nossos filhos. Porque a gente ensina a eles coisas que a gente mesmo não faz. Então a gente não entendeu. A gente só é capaz de reproduzir. Capaz de reproduzir um robô é. A gente tem uma empresa de tecnologia lá. E você programa um robô. Eu tenho um robô lá que é o melhor pregador do Brasil. Prega mais do que o melhor pregador. É só você programar ele, ele fala tudo que... Então, pela capacidade lógica e pelo sistema, ele reproduz. Mas se eu estender a travessa, a bandeja, é possível ele pegar para comer, mesmo sendo robô. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que é aumentar o nível da nossa compreensão. Por isso que a pregação é repetida. Não é porque você ainda não sabe sobre aquilo, é porque você ainda não entendeu. Porque se alguém te perguntar, você fala sobre. Mas na primeira oportunidade que você tiver, você senta para comer. Os irmãos entenderam isso? Somos de realidades totalmente distintas. Lá de São Paulo, eu não conhecia ele, mas perceberam alguma semelhança. O que eu quero dizer com isso? Sem o aprofundamento da consciência, Juninho, que a gente não consegue, porque vem os vendavais. A nossa carne, ela trabalha tanto instintivamente como intuitivamente. Foram muitos anos, desde o Éden, sendo regido pelas aparências da coisa. Nossa mente vem sendo trabalhada pelo Evangelho há 2000 anos. Mas a gente está vindo lá desde o Éden, tendo a alma governada por tudo aquilo que é aparente. Então, o maior desafio não é você converter ninguém, não. Eu não tenho intenção de converter ninguém. Mas o maior desafio para mim é cada vez mais aprofundar a minha consciência nisso, de maneira a me tornar uma inspiração para outros. Mas isso é um processo. É um processo, entendeu? Então, qual é o desafio? Não é você transmitir isso por meio da verbosidade. É você transmitir isso por meio de uma imagem. Você vai encarnando esta imagem. Mas para encarnar essa imagem, você tem que conversar muito com a alma diante de Deus. Diante disso. Isso que significa orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É ter essa conversa no quarto que Deus preparou para ele, na casa dele, ou seja, eu tenho uma consciência de que eu vivo nesse mundo que Deus reivindica para si como sua casa, e nesse mundo ele preparou um quarto, de lá onde ele vai conversar sobre a singularidade da entrega, da minha entrega. Se eu não trabalhar constantemente isso, eu me perco no processo. Me perco educando meu filho, meus netos, eu me perco conversando com vocês. Ou você acha que eu também não sou pastor que gostaria de resultado? Também gostaria de resultado, tá bombando e tal. Só que isso é minha carne. Porque o Evangelho vem e fala, é processo, é processo, é processo, é processo, é processo. Entendeu, Juninho? Por isso a repetição. A gente passa aqui um ano. Você pode fazer, você é pastor, é a mesma coisa. A gente passa um ano mudando as formas, não, agora é diferente, mas é a mesma coisa. No que sentido? Se isso não entrar na profundidade, se você continuar chamando família o que é aparente, você está desviado desse propósito da mesa. Eu não estou falando que você não vai para o céu, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando do nosso desígnio aqui na terra. Se você continuar chamando família aquilo que só cabe na sua casa,
nas aparências do seu domínio, você se perdeu do Espírito do Pai. Só que isso é forte. Por exemplo, percebe, na linguagem, time, equipe, está forte na gente, está enraizado na gente. Nós não estamos falando de nomenclatura de fala. Nós estamos falando de um enraizamento, de uma consciência, de maneira que eu não consigo mais ver nada fora dessa consciência. A família lá, meu povo lá, os filhos de lá. Vocês estão entendendo? Você trabalha com uma equipe? Quem tem aqui equipe de trabalho? Levanta a mão aí. Pronto, caíram. Porque vocês não têm equipe de trabalho. Você tem seus irmãos que não conhecem seu pai, que está lá, e você é responsável por eles. Você não está lá para treiná-los. Formar. Pegou ou não pegou? Pegou, Juninho? Sabe o que acontece, Juninho? A gente tem lá, esses dias, os irmãos, essa mentalidade americana, de igreja, etc. Os irmãos falaram assim, vou fazer uns coletes de voluntário. Foi aonde? Aqui na igreja. Eu falei, não, aqui não tem voluntário não. Coisa mais babaca. Voluntário é que só tem irmão. Servir é obrigação. Isso aqui é o que? Uma medalha? Isso aqui é um reconhecimento? E agora eu vou te dar um exemplo de DNA, como o pastor falou aqui. Meu menino tem 5 anos. Ele é um filósofo. É impressionante a capacidade que Deus deu para ele de reflexão. E ele joga no gol. Você me segue lá, você vai ver que inclusive eu vou embora no domingo de manhã, porque é o primeiro jogo dele às 9 horas, assim. Então não tem como eu ficar pro culto, porque eu tenho uma tarefa assim mais importante, que é o jogo dele. Para algumas pessoas escandaliza. E ele ama ir no gol. E aí eu fui botando essa coisa na cabeça dele. Filho, você não conversa com seu filho a partir do que ele vai ser, que senão lascou. Aí chegou uma mulher lá da igreja, muito bem intencionada, falou assim para ele, oi Matias, que ele é muito bonitinho, você tem que ver lá. E ele é quieto, então geralmente chama mais atenção a criança quieta do que uma criança agitada. E aí a mulher chegou nele e falou assim, oi Matias, que lindo, você vai ser goleiro quando você crescer? Ele falou, não. Aí a mulher falou, não, mas eu vejo seu pai postando, por que você não vai ser goleiro? Ele falou assim, porque eu já sou. Aí ela, você está entendendo? É isso que eu estou te falando. Essa mesma mulher me ligou esses dias e falou assim, eu acabei de tomar uma bronca do Matias. Ela tem 43 anos. Ela estava lá na igreja, a filha dela estava bagunçando, e ela falava assim, vambora, coisa que não acontece em casa nenhuma. E as crianças não vão, né? Porque graças a Deus elas querem ficar mais, né? Só que aí a mãe dela falou assim para ela tem 6 anos, a Liz, e a mãe dela tem 42, a mesma mulher que falou que iria ser goleiro. O Batista está pastoreando ela. E aí ela falou assim para a filha dela, se você não for embora agora, você não vai no aniversário amanhã. Coisa que nenhum pai faz. O Matias estava do lado. Ele falou assim para ela, você não pode falar assim com ela. Ela falou assim, não? Por que não? Ele falou assim, se você quiser que ela vá embora, você diga a ela, vamos embora. Mas não é para falar que se ela não for, ela não vai fazer outra coisa, porque isso é chantagem. Pronto. Ela me ligou e falou assim, acabei de levar uma bronca do Matias. Qual é a diferença dele? Nenhuma. A diferença é que ele não está crescendo no ambiente que se ele fizer, ele vai ser, ou se ele pegar bem no gol, ele vai ser goleiro. Ele é goleiro, não importa se for ruim ou bom. Ele é goleiro. Você chega no irmão e pergunta para ele, você é músico? Ele fala, não, só toco. Então o que você... Então tá vendo? A gente está achando que a gente é o que a gente faz.
Não é se eu toco bem, eu não perguntei se é músico bom. Eu perguntei, você é músico? Ele fala, não, só toco. Então, se a gente não prestar atenção, é isso que a gente faz. A gente começa a coroar os nossos filhos na medida das suas performances. E ele já entendeu que se ele não for performático, ele nunca vai ser. Então, qual é o primeiro lugar que ele vai embora quando ele tem chance? Então, beleza. É isso que eu estou falando. Se ele sempre for, não vai ter como ele sair, porque aquilo é ele. A igreja não é um lugar que ele frequenta. Aquilo se tornou a vida dele, a família dele, os irmãos dele. Então, se o irmão toca desafinado, o que alegra a nossa vida? É que o irmão toca. Vou te dar outro exemplo. Você me fez ficar empolgado. Você já foi em festa de escola de criança, de apresentação? Tem coisa mais horrível do que aquilo? Fala a verdade. As crianças desafinadas, não decoraram a letra, cantando cada uma no seu ritmo. Na plateia, a briga para o pai que consegue chegar mais perto. Pronto. Então é a performance? A criança é horrível. Uma pessoa que não faz parte da família fica até sem entender. Assim, vocês estão filmando isso? Você chega na casa de um pai depois que o filho dele fez uma apresentação na escola. Horrível. Dançou fora do ritmo, cantou desafinado. Ele vai passar um mês mostrando aquele vídeo para todo mundo. Porque é quem? É o filho dele. E você fica até meio sem saber como que reage. Fala a verdade. Você está vendo um vídeo ruim, mal filmado, desafinado, que as crianças dançam fora do compasso. Você fica meio assim, que hora que se termina, né? Aí você vê que o vídeo tem 7 minutos. Você fala assim, ele vai mostrar só um pedacinho. Não vai. Ele vai mostrar tudo e se você não cortar, ele mostra 3 vezes. Porque é quem? É filho dele. Sabe qual que é a desgraça? Não tem outra palavra para isso. Quando o filho dele cresce, ele perde o prazer no filho. E ele começa a ter prazer no que o filho faz. Aí o filho dele percebeu que antes não importava se ele era desafinado ou não, o pai dele sempre tinha prazer nele. Agora, quando ele é grande, se o menino não fizer certo, o pai dele não tem prazer. Aí ele muda de família. Porque o pai dele prostituiu ele. E você está achando que nossos filhos são todos debilitados? Não, eles estão entendendo tudo desde o ventre. Desde o ventre. Hoje as doenças mentais estão cada vez mais antecipadas. Há crianças de 3 anos tomando comprimido de ansiedade. Quem é o ansioso? Bastava tratar o pai. Por isso que o problema não é das crianças, é dos adultos. As crianças estão livres. E não é por outro motivo que Jesus falou: deixa as crianças. Deixa as crianças, porque são delas o reino do céu. Amém. Bom, o horário estourou. Queria, em nome de Jesus, agradecer a você que ficou aqui. Louvar a Deus por esse tempo aqui, porque esse tempo me enche de esperança, no sentido, não de expectativa, mas no sentido do que Deus tem ministrado ao nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.